Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tenho 43 anos e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Faz 2 anos que eu descobri que eu sou autista, né? Através da minha psicóloga, minha psiquiatra, recebi meu laudo, tudo direitinho, certinho. Tudo isso eu mostrei no canal. Quem quiser tá nos vídeos anteriores, é só pesquisar, tá? Fiz testes, ganhei laudo, tudo certinho, certinho, certinho. Só que muitas pessoas próximas, tá? Parentes, amigos, assim, mais próximos, falaram que eu piorei muito. Eu comecei a ter mais crises. As minhas psicólogas, que eu fui numa, depois eu não me acertei, daí eu fui para outra, falaram que eu não podia usar o autismo como uma pedra, não podia me esconder. Pessoas próximas falavam que eu não podia me esconder atrás do autismo, usar o autismo. E isso me causou uma grande confusão. Então, eu fui no grupo, tem um grupo no Facebook, Pergunte para um Autista, tá? Onde qualquer pessoa pode participar, né? Quiser participar. Mas daí quem quiser faz perguntas sobre autismo, mas só os autistas que respondem. Então eu pus essa questão lá, né? Que falaram que eu piorei, que eu fiquei mais briguenta, que eu tive mais crises, etc e tal. E mais de 15 autistas adultos responderam a mesma coisa. Não, né, igual, sabe? Cada um com palavras diferentes, com frases diferentes, mas que queriam dizer a mesma coisa, né? E era o que eu realmente, no fundo, eu sabia. Só eu queria que outras pessoas me ajudassem, né? Já que tinha tanta gente falando, né, que eu piorei, que outras pessoas né? Porque quando tu tá sozinha, tu acha que tu tá errada, né? Aquela coisa, a maioria tem razão, né? Então eu queria que outras pessoas também vissem o que eu achava. E eu achava o que eles falaram. Eu contei 15, mas acho que foi até mais que 15, tá? Porque cada vez entrava mais, tá? Autistas adultos. O que aconteceu? E muitos falaram que aconteceu a mesma coisa. Quando a gente não é autista, a gente reprime, a gente usa uma máscara, porque a gente não tem motivo para ter aqueles comportamentos. Então a gente bloqueia uma coisa inconsciente, porque a gente acha, nosso inconsciente acha errado. Tu não tem justificativa, para não aceitar estar no meio de um monte de gente. Tu não tem justificativa para ficar nervosa com um barulho alto. Então tu acaba reprimindo muito, mascarando muito. Tu acaba criando um personagem, reprimindo, mascarando, que de repente para os outros até pode ser cômodo, mas pra gente faz um mal danado, um mal danado. E quando vê aquele diagnóstico, é uma coisa, gente, que às vezes não é consciente, não é teu pensamento, agora eu vou liberar tudo. Inconsciente, tu começa a ver, não, eu sou autista, então é do meu transtorno eu ficar nervosa com barulho alto, é do meu transtorno eu ficar nervosa quando tiver pessoas diferentes, é do meu transtorno, às vezes não sai um oi na rua, sabe? E tu acaba inconscientemente permitindo ter esses comportamentos porque tu tem uma justificativa, tem um porquê, tu tem um motivo, entendeu? Inconscientemente, não é conscientemente, entendeu? Tu começa a parar de reprimir tanto, tu começa a parar de usar essa máscara social. E é isso que acontece, e que muitas vezes as pessoas próximas, marido, irmãos, amigos próximos, não entendem. Claro, gente, e eu sei porque eu vivo na pele, porque eu tenho um filho autista que às vezes tem crise e fala coisas que me magoam muito, que a gente, por ser autista, a gente não tem o direito de fazer o que quiser, falar o que quiser, e porque magoa, né? O meu filho, às vezes, em momentos de crise, ele fala coisas que me magoam muito, então eu sei os dois lados. Por isso que existe a medicação,
por isso que existe a terapia. Tu não vai deixar de ser autista, mas tu vai aprender a se controlar mais, a se controlar mais. Porque a gente, como é que é? Onde começa ali, né? O outro também, né? Não tem culpa de ser autista. E mesmo que seja um momento de crise, conforme o que a gente faz e fala, magoa muito, né? E a outra pessoa não tem culpa disso. E eu sei porque eu tenho um filho autista que às vezes fala coisas pra mim e que ele tem 10 anos, mas ele tem falas de adulto, né? Ele é muito inteligente, então ele fala coisas bem cruéis na hora da crise. Então eu sei os dois lados da situação. E eu não tenho culpa também dele estar naquela crise. Então eu sei os dois lados. Eu entendo também um pouco o outro lado. E sei que eu tenho que aprender a me controlar mais, né? Eu sou muito sem filtro, que é uma característica do autismo, mas tentar, né? Ter um pouquinho de filtro. A gente sabe que o autismo não tem cura, que eu não vou deixar de ser autista e nem quero, mas a gente pode aprender com a terapia, com a medicação, a se controlar um pouco mais, né? Porque também tem um outro lado, né? Tem um outro lado da situação, né? É de ser sem filtro, de ter crises, faz parte do autismo. Eu não queria ter isso, né? Mas só que também tem o lado da outra pessoa não ter culpa de ser autista também e machuca muito, né? Então, para eu ter um filho autista, eu consigo entender os dois lados, né? Mas ao mesmo tempo, eu nunca usei o autismo como uma pedra, como uma muleta, como uma. Ai, agora porque eu sou autista, posso fazer o que eu quiser. Nunca pensei dessa maneira, né? Agora eu sou. Porque o autismo não é coitadinho, o autista é muito capaz, eu penso assim, né? Então. Eu sempre falo isso pro meu filho, tu é muito capaz, né? Eu não vejo o autista como coitadinho e não uso isso como muleta, né? Mas tem coisas que são bem complicadas. E aconteceu isso mesmo. Eu comecei a ter muito mais crises porque eu me permiti pôr pra fora. Antes as minhas crises eram mais internas. Então eu tinha enxaquecas que eu podia tomar 10 Dorflex que não passava. Eu chegava na escola e ia no banheiro e vomitava antes da aula, sabe? Eu tinha uma época que eu fazia isso diariamente. Então eu tinha crises muito mais internas e muitas vezes eu nem falava para os outros, entendeu? Ou de chorar no banheiro, coisas que não. E agora eu tenho crises mais assim, não escondo mais. Então essa é a diferença, entende? E não é conscientemente também que aconteceu. Ah, agora eu não vou mais esconder porque eu sei que eu sou autista. Não. Foi uma coisa que o meu inconsciente acabou tendo aquela aceitação, tendo aquela constatação, entendendo e permitindo que aquilo acontecesse, não tendo a necessidade de esconder, como se fosse um crime, né? Que nem eu abanar as mãos. Eu abanava muito as mãos quando era criança. E de uma hora para outra eu parei. Eu tenho um apagão de uma parte da infância minha. Mas com certeza várias pessoas me repreenderam. Porque uma menina normal, entre aspas, ficar abanando a mão é muito feio, muito esquisito, muito errado. Então, mas é uma coisa que a gente sabe que a estereotipia é importantíssima para se autorregular, para se acalmar. Mas às vezes, quando estou em casa, sozinha, eu abano as mãos, né? Esses dias meu filho viu e falou: "O que tá acontecendo, mãe?" Mesmo que ele faz muito isso, né? Mas eu procuro não fazer. Daí eu falei: "Não, eu tô só abanando a mão que nem você para me acalmar." Mas é uma coisa que faz mal eu não abanar as mãos, que é uma característica do autismo. Por quê? Porque isso é uma forma do corpo se autorregular, se acalmar. Então, como eu não consigo mais abanar as mãos, porque lá na minha infância foi dito que era uma coisa errada, uma coisa feia, e eu reprimi, e agora, mesmo depois do laudo, eu não consigo fazer, só quando estou sozinha, essa ansiedade ela vai ficar aqui dentro.
e ela ficando aqui dentro, é mais fácil de eu ter crises. Então isso faz mal. Se eu abanasse a mão, de repente eu teria menos crises. Eu tô vendo o vídeo agora. Oi. Foi vendo o vídeo? Não dá. Tá, gente? Então, a estereotipia é uma coisa que, na verdade, a gente nunca deve reprimir no autista, porque autorregula ele, né? Impede muitas vezes dele ter uma crise, e uma crise a gente sabe que é muito pior. Tá, gente? Então, por hoje é isso. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto que eu tô falando aqui, deixa nos comentários que eu respondo. Sugestões de assunto que vocês queiram que eu fale sobre autismo. Coloca a cidade que você está olhando, tá? Quanto mais curtidas, curte agora. Quanto mais comentários, quanto mais compartilhamentos, meu canal vai crescer e vai chegar a mais e mais famílias, que é muito, muito importante, tá bom? Fiquem com Deus.